Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática, a nossa aula de número 64. Eu sou a professora Janine e o tema da nossa aula são as figuras geométricas ou sólidos geométricos. A segunda parte, porque na aula anterior nós já falamos sobre esse assunto, né? E os objetivos dessa aula são identificar nas figuras geométricas os vértices, as faces, as arestas e nomear essas figuras e associar os seus atributos. Então vamos lá. Eu espero que quem assistiu a aula anterior já tenha montado suas figuras geométricas. Se você ainda não assistiu a aula anterior, vai lá, assiste para que a gente possa dar continuidade a esse assunto, tá bom? Então, algumas formas foram construídas e reconhecidas as partes que compõem cada figura. Então, para você dar uma reforçada lá, é legal que você veja a primeira aula, tá? Nós mostramos aqui o cilindro, o cone, o cubo, a pirâmide hexagonal, a pirâmide triangular. Por que tem diferença essas duas? É o tamanho, perdão, é a quantidade de lados que tem a base dessas pirâmides, tá? Então, aqui elas vão mudar de nome dependendo do número de lados que ela tem na sua base. Por exemplo, ó, essa aqui é uma hexagonal, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, tá? Essa aqui é uma triangular, tem 3 lados. Essa que a prof tem aqui é uma quadrangular, porque tem 4 lados, tá? Então, com relação às pirâmides, a gente precisa prestar atenção nesse detalhe. Nós também temos a esfera, o paralelepípedo, né? Que é aquele numa forma retangular, mas ele é maciço, então não é um retângulo apenas. Aqui tem a pirâmide quadrangular, que é igual àquela que a prof mostrou para vocês, e um prisma triangular. Nesses casos do prisma também acontece isso, tá? Dependendo da base deles, da quantidade de lados que ele tem na base, ele vai ter um nome diferente. Então, esse aqui, por exemplo, também é um prisma e esse aqui é um hexagonal, porque ele tem 6 lados, tá? Então, tanto os prismas quanto as pirâmides, a gente precisa tomar cuidado com esse detalhe aqui, tá bom? E aí, nós montamos as figuras e nós falamos também das partes que compõem essas figuras geométricas, tá? Os vértices, por exemplo. Os vértices é o encontro de cada aresta. Ah, mas eu não lembro o que é isso, prof. Por isso que é importante ir lá a primeira aula, tá? Os vértices são os cantinhos, olha só, bem os cantinhos da minha figura. Aqui ele aparece interno, mas eles são todos externos, porque essa figura aqui, ela tá assim, aberta, como se ela fosse montada com palito e massinha de modelar, né? Mas ela é uma figura como essa aqui. É um cubo sólido, então eu vou contar esses cantinhos aqui, todos eles, tá? Então eu tenho, nesse caso aqui, eu tenho 8 vértices, são esses cantinhos. Na outra aula, a prof já falou que vocês podem pintar esses cantinhos para lembrar de onde vocês encontram a quantidade de vértices, tá bom? As faces, nós também falamos na aula passada, são os lados da figura. Então, dependendo da figura que você tem a quantidade de lados que você montou. Se você fez a montagem da planificação, você vai perceber que quando você dobrava, você fazia uma dobrinha em cada linha, você via que um lado ia se estruturando. Então, todos esses lados, cada um deles é uma face da minha figura. Então, por exemplo, aqui no grandão que a prof tem, nesse paralelepípedo aqui, ó, eu tenho aqui uma face, aqui, 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 aqui e aqui, tá? Toda essa parte maior,
essas partes maiores são as minhas faces da figura. Ah, prof, mas e o cone? Eu não sei contar o cone. Eu não consigo identificar as faces dele. Por isso que eu falei da importância da gente trabalhar a planificação. Quando a gente tinha essa figura planificada, ela tinha quantas partes para a gente montar? Nós tínhamos a parte redonda aqui de baixo e essa parte toda que nós dobramos e montamos o cone. Então, ela tem duas faces, porque aqui não tem nenhuma dobrinha, não tem nenhum encontro, não tem outra aresta, não tem. Então, duas faces, ok? E as arestas, prof? O que é isso? As arestas são aquelas linhas da figura. Então, todas aquelas dobrinhas que a gente fez e ficou marcadinho uma linha, aquelas são as arestas. Por exemplo, aqui nesse prisma hexagonal. Então, eu vou ter aqui, vocês percebem que tem uma linhazinha? Na nossa figura tem, poderia não ter, mas a gente sabe que aqui formou um ângulo, teve um encontro de duas faces, tá? Então, eu contabilizo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Externo. E aqui tem outras também que encostaram. Mais 6 aqui, 12. Desse lado também, mais 6, 18, tá? Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter. Por isso a importância de saber identificar cada parte e com cuidado fazer essa análise, tá bom? Tomar cuidado com os prismas e as pirâmides, que elas têm, dependendo da base delas, elas têm uma quantidade de lados, então essa vai fazer diferença para vocês, ok? Então, só reforçando para vocês, a face, o lado da figura, a aresta são as linhas que ligam essas faces e os vértices são aqueles pontinhos, aqueles encontros ali que formam aqueles ângulos, tá bom? E agora, falando em planificação, né? Conhecemos como planificação de um sólido geométrico a representação de todas as suas faces em forma bidimensional, permitindo visualizar o todo do sólido. Utilizamos a planificação também como molde para a criação desses sólidos geométricos. Então aqui é como se a gente pegasse esse sólido geométrico e abrisse ele para que a gente conseguisse observar todas as faces dele. Uma situação que a gente usa bem comum é a esfera do globo terrestre, né? Que ela é planificada, ela é estendida para que a gente possa estudar no livro didático, no mapa mundi, tá? É bem isso que acontece. Essa planificação é feita dessa esfera para que a gente possa observar e ter como observar todos os lados dela de uma forma plana, tá? Aqui eu tenho o exemplo do cubo, então o dado que a gente, né, é bem comum, e aqui ele está aberto, então para que a gente possa ver todos os lados dele, né, todas as faces. Do cubo, né, dessa planificação, é uma das formas bastante comuns do nosso dia a dia. O dado, que é um exemplo, possui o formato de um cubo, assim como o cubo mágico. Vocês já brincaram do cubo mágico? Então, esse brinquedo tem o formato de um cubo também. Também pode ser uma caixa, desde que ela tenha todas as faces com o mesmo tamanho, tá bom? E o cubo é composto, então, por 12 arestas, 6 faces quadradas, tem que ser quadrada, e 8 vértices, tá bom? Ah, prof, eu preciso decorar isso? Não, mas se você conseguir identificar já na figura, já facilita. E com o tempo você vai assimilando e vai guardando essas informações, tá bom? Da planificação de um paralelepípedo, desse aqui que a prof tem para vocês, ó. Esse aqui não é aberto, ele é maciço, tá? Tenho esse aqui e tenho esse aqui. Por que ele é diferente do cubo? Porque ele não tem todas as faces
quadradas, tá? Então, o paralelepípedo pode ser identificado, por exemplo, numa caixa de sapato, num tijolo e outras situações. Esse aqui, por exemplo, é um objeto que a gente usa para praticar yoga, tá? E tem esse formato de um paralelepípedo, tá? Ele possui, então, essa figura geométrica, 6 faces formadas por quadriláteros, né, no formato de paralelogramas. Então, eles têm 4 lados, mas eles não são quadrados, ok? 12 arestas, nesse caso, e 8 vértices. O prisma, que é uma outra figura geométrica. De forma geral, o prisma é um poliedro que possui 2 bases iguais ligadas pelas faces laterais. Essas bases podem ter vários formatos. Lembra que eu falei para vocês? Prestar atenção? Podem ser triângulos, podem ser quadrados, pentágonos, hexágonos e uma outra quantidade de lados. O número de faces, arestas e vértices depende dessa base. Lembra que eu falei para vocês prestarem atenção? Ele também é muito comum no nosso dia a dia, já que existem caixas de formatos diferentes nessas bases. Então, dependendo do material que a gente for comprar, por exemplo, tem uma caixinha com esse formato. Tá bom? E prestar atenção na quantidade aqui, ó, de lados que vai ter essa base do prisma, porque aí ele vai ter uma nomenclatura específica e vai mudar também a quantidade de faces, arestas e vértices, né? Por causa disso. Das pirâmides. As pirâmides também podem possuir bases diferentes, lembra que eu falei? E que podem ser triangulares, quadradas, pentagonais ou outras quantidades, né? A planificação também depende da base da pirâmide, assim como o número de faces, vértices e arestas, no mesmo caso do prisma. E as pirâmides do Egito, por exemplo, possuem uma base quadrada. Então, se perguntarem para vocês que modelo que são as pirâmides do Egito, então você vai poder dizer que essas pirâmides são pirâmides quadrangulares, ok? Dos cilindros. O cilindro é um corpo redondo e é igualmente comum no nosso dia a dia. Essa é a forma geométrica de latas de refrigerante, por exemplo, de canos e outros objetos, né? O cilindro possui 2 bases em formato de círculo e uma face lateral que tem um formato de um retângulo, quando a gente tem ela planificada, é claro. Em sólidos arredondados, não faz sentido falarmos em números de faces e arestas, já que elas são arredondadas, tá? Então, nesse caso aqui, nós não teremos faces e arestas, por causa desse formato delas, ok? E os cones. O cone possui uma base circular e na sua área lateral possui o formato de um arco. Objetos como a casquinha de sorvete, o chapéu de aniversário, lembram? E outros como o cone lá do estacionamento, por exemplo, possuem um formato de cone, tá bom? E vocês já tem esse sólido lá montadinho, beleza, pessoal? Então, essas informações são importantes para que vocês identifiquem esses 3 conceitos dentro das figuras geométricas, tá bom? Eu vou pedir para que vocês façam o registro de vocês no caderno desta aula. O que você vai precisar colocar? A data de hoje, o tema da nossa aula e importante que você coloque essas informações que a prof trouxe aqui nos slides. Não precisa toda a informação, todo o conteúdo. Importante que você coloque o cubo, diga que ele é composto por 12 arestas, 6 faces quadradas e 8 vértices, o paralelepípedo, quantas faces, quantas arestas e quantos vértices,
que o prisma vai depender da quantidade de lados que ele tem na base, tá? Que a pirâmide também vai depender desse detalhe aqui da base, que dependendo vai mudar o nome, vai mudar a quantidade de lados, vértices e arestas. Que nos cilindros não se fala em números de faces e arestas, porque eles têm um formato arredondado, e no cone também, tá bom? Isso é bem importante que você tenha lá, porque pode ser que seja uma questão lá que você precisa responder e você precisa identificar isso nessas figuras, ok? Combinado? Eu fico por aqui, espero vocês para uma próxima aula e desejo bons estudos.